Olá, eu me chamo Fabrício, faço parte do Ministério Vibe Mulher e este ano estamos trabalhando o tema Incomparável, esse é o nosso Deus. Estamos compartilhando reflexões sobre os atributos de Deus encontrados no livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é bom, de Jen Wilker. No capítulo 3, veremos autoexistente, o Deus de infinita criatividade, um tema maravilhoso. Cada capítulo nos apresenta uma elevada visão de Deus. Com isso, é importante que façamos a seguinte reflexão: como o conhecimento de que Deus é autoexistente deveria mudar a maneira como eu vivo? Que mudança mensurável deveria ocorrer como resultado da meditação sobre os atributos imensuráveis de Deus? Recordamos que o padrão permanece. Nossos pais, Adão e Eva, pensaram que ser criados à imagem e semelhança de Deus era uma licença para se tornar como Deus. Não era suficiente carregar a imagem de Deus dentro dos limites da existência humana. Encontramos o persistente, entre aspas, braço estendido do humano aspirando ao divino. Que o Espírito Santo nos ensine a refletir sobre como somos seres limitados e as perfeições de um ser ilimitado como é o nosso Deus. Nossos limites são de grande valor na construção do nosso relacionamento com o Senhor, porque Ele nos ensina o temor a Deus. Cada um de nós contempla uma proporção de criatividade, uma habilidade inata de criar, quer seja com tecidos e fitas, com tintas e pincéis, letras e rimas, notas musicais e ritmos, números e gráficos, ou quer com sabores e aromas. Todas nós temos dons que estão ligados à criatividade humana, ainda que em diferentes níveis. Nós todas criamos. Não somos seres que podem se eximir de criar. Mas há algo interessante a respeito da criatividade humana, é que ela é limitada pela simples verdade de que nós somos seres humanos. E ainda há outra argumentação a respeito da nossa criatividade, que ninguém é verdadeiramente criativo. Como assim? O humano mais criativo que nós conhecemos é o imitador de artista que rearranja e recombina materiais existentes em novas formas. Ninguém jamais criou coisa alguma, ninguém exceto Deus. Deus, eu sou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus, que não é um ser criado, cria todas as coisas, a partir de material nenhum, sem modelo de inspiração nenhuma, sem consultar paleta de cor nenhuma, por sua voz, o universo vem a existir. Do nada ele cria algo, diferentemente dos humanos que cria rearranjando o que já existe. Deus cria por sua palavra. E onde nada havia, miraculosamente algo aparece. E a Deus ninguém lhe deu vida. Ele próprio não tem origem porque sempre existiu. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o Deus que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Deus é autoexistente. Antes que ele criasse tudo o que conhecemos e muitas outras coisas, ele já existia em plenitude e sem depender de ninguém que lhe concedesse fôlego de vida. Deus não é um ser em desenvolvimento ou em crescimento, nem sequer em expansão. Ele já é. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês,
também somos descendência dele. Atos 17, 28. Em Isaías 41:4 está escrito: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro que continuarei sendo, até mesmo com os últimos. Também em João 5:26 está escrito: pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele próprio não precisa de coisa ou pessoa alguma para ter vida. Ele tem vida em si mesmo. Ele não tem origem, é a origem da vida de todos. A existência humana se baseia naquele que é derivado, é contingente, extremamente dependente. Assim somos nós. Enquanto Deus é um ser sem origem, que é fonte de toda a vida, completamente independente. Devemos humildemente ser capazes de confessar: eu sou porque Ele é. Somente Deus pode dizer: eu sou o que sou. O Deus separado e dono de todas as coisas. Se fosse fazer duas listas contendo tudo o que é criado e outra contendo tudo o que foi criado, seria rápido, tipo: não criado, Deus. Criado, todo o resto. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Deus criou porque é de sua natureza criar. Mas há algumas considerações importantes a respeito de Deus ter criado tudo. Primeiro, a criação de Deus é distinta de Deus. Ele é nossa origem, mas Ele é separado de nós. Não somos pedaços do divino, portanto, a adoração a qualquer ser criado não é apropriada. A Bíblia trata tal prática como idolatria. É interessante como esse fato sobre Deus pode nos livrar do peso de ansiar por recebermos a adoração ou bajulação e sermos abalados pela frustração de não conseguirmos isso. Segundo, porque Deus fez todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. Se tudo o que foi criado deve sua existência a Deus, então nada na criação pertence a outro ser. Ele não é dono porque pagou muito dinheiro por algo. Ele é dono porque Ele criou todas as coisas. A criação é dele por direito e cuidar é de sua responsabilidade. Mas na criação aprove a Deus nos conceder o direito à vida e à proteção. E eu gostaria de acrescentar aqui uma lembrança aos ensinos de J. Wilker, que recebemos de Deus o legado do mandato cultural, que é o nosso chamado para santificar e colocar cada esfera da nossa vida e os nossos recursos na mão de Cristo, e assim fazer tudo para a glória de Deus, e em nenhum momento subjugar o outro, dominá-lo ou mesmo tentar contra a sua vida. Podemos sim ser tomados pela certeza do preenchimento incomparável de pertencermos àquele que é o amor. Mas desde a queda, insistimos em um grave erro. Ao invés de vermos o mundo e o próximo como confiados ao nosso cuidado, nós vemos como objeto de adoração. Em Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
Adorar qualquer parte da obra criada ao invés do Criador é loucura. A adoração da criação é, na verdade, uma forma velada de auto-adoração. Considere o aborto, o tráfico de humanos, a violência doméstica, o abuso infantil, a pornografia virtual como evidências diárias de nossa desordem, a adoração, de nossa desordenada adoração a pessoas. Ao invés de tratarmos as pessoas como seres que carregam a imagem de Deus, nós as tratamos como consumíveis e descartáveis, tendo valor somente para satisfazer aos nossos próprios desejos. Autodeclaramos, eu sou. Vamos pensar sobre derrubando o mito da criatividade humana. A Bíblia narra a história de um rei, Nabucodonosor, que passou por uma experiência de insanidade, na qual Deus removeu seu poder e autoridade para revelar a real insanidade de atribuir a seres humanos o papel de criador. Ao viver como animal no campo por certo período, tendo seus olhos reabertos, ele declara: ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é o domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Daniel 4, 34 e 35. O complexo de Deus que atinge ao rei também persiste a nós o tempo todo. Fazemos isso com nossas famílias e dizemos: nós gastamos os nossos melhores anos de nossas vidas, eles nos devem obediência. Fazemos isso com o nosso trabalho, nós construímos nossa carreira do zero, merecemos cada centavo, cada elogio, cada aplauso que recebemos. Fazemos isso com o nosso ministério. Nós nos sacrificamos e nos entregamos nosso tempo, nossos dons, nossos talentos. Ninguém mais poderia ter provocado o impacto que nós provocamos. É a minha visão. Qualquer que seja o âmbito da nossa influência, nós nos convencemos de que merecemos o crédito por criar o que fomos chamados para cuidar. Insanidade, loucura, ilusão completa. Ao que Deus faz a simples pergunta: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? 1 Coríntios 4, 7. Boa pergunta para cada um de nós. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? A questão da origem. A origem importa para os humanos. As antiguidades são destaque por causa de suas origens. Quem as fez, de onde vieram. Verdadeiras relíquias são avaliadas de acordo com as suas origens. Muitas vezes subestimamos o que temos de maior valor pelo simples fato de não olharmos no espelho. Nosso valor, seu e meu, vem de nossa origem. Salmo 139 relata a maravilhosa expressão não apenas da obra criada, mas da grandeza de quem a criou. É um apelo ao valor da obra baseada na sua origem, o autor da obra. Somos completamente livres, sim, de imensurável valor por causa da nossa origem. A assinatura dele está em nós. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. A palavra ainda declara vida. Somos livres para depender de Deus,
quando nada mais fizer sentido, quando nada mais existir ou houver restado daquilo que se foi. Não podemos criar esperança onde ela não existe, nem amor onde ele não se faz presente. Tampouco trazer à existência o que já se foi. Mas podemos clamar ao Deus que tudo pode. Aquele que no primeiro ato da criação, miraculosamente, produziu tudo do nada. Chamou a existente o que não existia. E ele se alegra em continuar esse trabalho nos nossos corações humanos. Deus pode restaurar por meio do seu Espírito Santo, fazendo novas todas as coisas. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus nos abençoe.